Oi, pessoal! O assunto de hoje é alimento transgênico. Todo produto transgênico é aquele modificado geneticamente para ficar maior, menor, mais resistente a inseticidas, mais resistente a insetos, por exemplo. Então, por que a gente está falando de alimento transgênico? Porque a maioria das rações, hoje em dia, são produzidos com milho ou com soja transgênica. E qual o malefício que isso pode trazer na saúde do seu animal? Então, existe uma grande questão, uma grande polêmica, na verdade, em torno desse assunto de alimento transgênico no mundo, tanto para pessoas quanto para animais. Existe um grupo de cientistas que alegam que o alimento transgênico pode causar, sim, aparecimento de tumores nas pessoas e nos animais. E existe outro grupo de cientistas que diz que não. Na França, foi feito um estudo com 200 ratos e os que comiam alimento transgênico, nesse estudo foi feito com milho transgênico, eles morriam mais rápido e normalmente era com aparecimento de tumores. Em contrapartida, outros cientistas alegaram que o estudo não foi feito devidamente como deveria ser feito, o tempo necessário, a quantidade de animais não foi suficiente, enfim. O assunto é bem polêmico, é bem abrangente. E aí, qual a questão que eu levanto para você pensar a respeito e para você decidir? Pega a embalagem da ração do seu animal, vê se lá tem um T dentro de um triângulo amarelo e a especificação. Vai dizer que contém milho transgênico ou contém milho e soja transgênica. Enfim, vai ter essa especificação embaixo desse T ou do lado. E aí você vai pensar, será que realmente eu estou dando o alimento transgênico para o meu animal, vai ser bom para ele no futuro? Essa é a questão que eu deixo para você pensar, para estudar a respeito. A gente na área da veterinária aconselha você a fazer a alimentação natural, se você conseguir. Se você não conseguir, procurar uma ração que não tenha alimento transgênico. Eu particularmente acho o seguinte, essa é a minha opinião pessoal. Toda vez que você mexe na natureza, vai haver uma consequência. Você só não sabe qual vai ser a consequência. Porque toda ação tem uma reação. Então, eu acho que, quando modificados geneticamente, e por alguns estudos que eu já li também, e eu acredito neles, que sim, pode causar malefícios para a saúde do seu animal, tá? Então, existem poucas, mas existem algumas rações que são livres de produtos alimentos transgênicos. E aí fica a dica para você procurar uma dessas rações e dar para o seu animal. Existe também outra grande questão em volta do assunto alimento transgênico, que é o seguinte: se eu for, por exemplo, agricultor e quiser trabalhar com milho transgênico, por exemplo, eu vou precisar pagar royalties à empresa detentora da patente do milho transgênico, que normalmente são empresas transnacionais. Essa empresa vai me dar uma quantidade X de milho transgênico e eu não vou poder plantar mais milho convencional, só milho transgênico. Se eu decidir, por exemplo, plantar ano que vem, na próxima safra, milho transgênico novamente, eu não vou poder usar mais aqueles milhos que eu usei no ano passado. Eu vou ter que comprar uma quantidade de milho nova para essa produção da safra nova. Então, eu não vou poder reutilizar aquelas que sobraram do plantio do ano passado. Entendeu? Então, é o seguinte, os agricultores ficam cada vez mais dependentes dessas empresas e outro problema pode acontecer. A plantação convencional ser contaminada com a plantação transgênica, pelo vento, por exemplo. Se na minha plantação convencional, ou se eu decidir não fazer mais o plantio de milho transgênico, eu como agricultor,
Se por acaso nascer um pezinho de milho transgênico, 2, 3, no meu plantio de 100.000 pés de milho, eu vou ter que pagar uma multa à empresa que me vendeu os milhos da safra transgênica. E eu também vou ter que pagar os royalties, porque ainda está nascendo no meu território, no planta transgênica. E como existe uma patente, você vai ter que pagar multa, porque naquele ano você não comprou. E no seu plantio convencional está nascendo o milho transgênico. Isso não pode acontecer. Então, será que existe algum tipo de efeito dependente, ou efeito político, ou efeito econômico do agronegócio para a questão desses produtos? Não sei não. Acho que sim. Fica aí para você pensar.